Bom dia, comunidade Paz e Bem. Estamos aqui para mais um encontro. Monja Kokai, uma monja zen budista, orienta a prática espiritual na comunidade Zen Vale dos Sinos. Se quiserem saber mais sobre essa comunidade, temos o site Zen Vale dos Sinos com 2 s.org.br. Fevereiro é um mês muito especial. Até o final do mês agora, eu vou compartilhar com vocês o breve Parinirvana Sutra, que foram os últimos ensinamentos que Shakyamuni Buda deu há 2.600 anos atrás, quando estava morrendo. São ensinamentos, assim, é uma síntese, né, que ele queria ficar tranquilo que os monges, os discípulos tinham assimilado esses ensinamentos, porque mantê-lo vivo seria manter os ensinamentos. Então, de uma certa maneira, eu nessa ordem religiosa, sendo uma monja budista, eu mantenho vivos os ensinamentos de Shakyamuni Buda, e isso o mantém vivo. No dia 15 de fevereiro, de acordo com o calendário budista, é o dia da morte de Buda. Mas Budas não morrem, eles entram em Parinirvana, a paz suprema, do Nirvana. Uma mente sem nenhuma oscilação mental. Esse Parinirvana, que é a iluminação, já tinha acontecido antes. Então, quando findou a existência do corpo físico de Buda, a mente dele já estava pacificada. Então, esse resto do mês eu não vou compartilhar com vocês os ensinamentos de uma velha monja, e vou ler, por um tempinho, até onde for possível, o nosso tempo aqui, o breve Parinirvana Sutra. Quando Shakyamuni Buda girou pela primeira vez a roda do Dharma, Ajnata Kaundyana despertou. Em seu último discurso do Dharma, Subhadra se iluminou. Todos os que deveriam ser despertos assim o foram. Entre duas árvores sala, Shakyamuni Buda estava quase entrando em Parinirvana, morrendo. Era o meio de uma noite calma, silenciosa, sem nenhum ruído. Para o bem de todos os seus discípulos, Shakyamuni Buda fez uma breve explicação da essência do Dharma, da essência dos ensinamentos. Disse Buda: aquela imagenzinha lá atrás do Buda deitadinho, apoiando a cabeça com a mão, com o braço, essa imagem representa o momento da morte do Buda. Ele estava falando para os discípulos dessa maneira. Ele não tinha mais forças. Ele tinha 84 anos. Ó monges, depois de minha morte, respeitem e compartilhem os preceitos. Manter os preceitos é como encontrar uma luz na escuridão. É como uma pessoa pobre que encontrou um grande tesouro. Saibam que os preceitos são para vocês o mestre. Manter os preceitos é me manter sempre vivo nesse mundo. As pessoas que mantêm os preceitos não devem se dedicar ao comércio, nem devem possuir campos e moradias, não devem governar sobre outras pessoas, nem manter servos ou animais. Devem evitar possuir plantações e acumular bens, da mesma forma que evitariam uma fogueira. Não devem cortar grama nem árvores, arar o solo ou cavar a terra, misturar remédios, ler a sorte, observar a posição das estrelas, predizer as fases da lua, calcular calendários e dias auspiciosos. Que preceitos são esses? Ele estava falando para discípulos monásticos, para sanga monástica.
né? É não matar, não roubar, né? Não fazer uso de intoxicantes ou comercializar intoxicantes, não mentir, né? E não fazer uso da sexualidade de uma maneira que gere sofrimento, de uma maneira imprópria. Esses foram os 5 preceitos graves, os primeiros. Depois, mais tarde, vieram mais 5. E também talvez aqui sejam incluídas regras monásticas, o que eles já haviam estabelecido como regras para monges, né? E já tinha uma sanga monástica também feminina. Né? Seguiu ele dizendo: controlem seu corpo, comam nas horas certas e em pureza se conduzam. Não se envolvam nos afazeres mundanos, nem hajam como mensageiros. Não façam mágicas, não misturem poções e não se tornem íntimos com pessoas iminentes. Com a mente clara e correta atenção, vocês devem procurar o despertar. Vocês não devem esconder seus erros, não devem expressar pontos de vista errôneos, nem liderar pessoas erroneamente. Ao receber as 4 espécies de oferta, saibam a quantia correta e fiquem satisfeitos. Não acumulem ofertas. Agora vou falar brevemente sobre como proteger os preceitos. Os preceitos são a base da verdadeira libertação, por isso são chamados de Pratimoksha, o que leva à libertação. A confiança nos preceitos faz surgir todos os jhanas e a sabedoria que extingue o sofrimento. Vamos ver o que é aqui Pratimoksha. O termo sânscrito Pratimoksha pode ser traduzido como crescendo e aumentando, e purificando e erradicando. Possui ainda mais 2 outros significados: libertação garantida. Alguém que segue os preceitos do Bodhisattva é garantido que conseguirá partir do nível de uma pessoa comum e chegar ao nível de uma pessoa sábia. A libertação especial. Para cada preceito que se segue, obtém-se uma libertação particular. E aqui o termo jhana equivale ao termo japonês zen. Quer dizer meditação. Meditação em sânscrito é jhana, quando foi para a China é zen, né? E cada povo traduziu essa palavra de acordo com seu vocabulário. Em chinês é chan. Então aqui, atingir essa condição de Pratimoksha, o que leva à libertação. A confiança nos preceitos faz surgir todos os jhanas e a sabedoria que extingue o sofrimento. Por essa razão, monges, vocês devem manter os preceitos e não os devem infringir. Se vocês mantiverem os preceitos, obterão o bem. Se não o mantiverem, nenhum mérito surgirá. Assim, saibam que os preceitos são o local em que vive a equanimidade, que é o mérito fundamental. Ó monges, vocês que mantêm os preceitos devem controlar os 5 sentidos. Não deixem os sentidos desprotegidos, permitindo que os 5 desejos penetrem e controlem vocês. Os 5 sentidos são visão, audição, olfato, paladar e tato. E os 5 desejos são atender, esses sentidos. Então, os 5 desejos, que são desejo de fome, descanso, sono, sexo, poder e riqueza. A ambição,
Então, se a gente deixa os nossos sentidos desprotegidos, o que acontece? A gente se leva pelos desejos, né? Impulsivamente. A gente só vai querer comer, vai se empanturrar de comida, é o primeiro que quer comer, só quer comer coisa gostosa, né? E o de sono, de que é uma caminha boa, pode ficar meio preguiçoso, quer dormir, né? Ambição que leva a querer muito poder, a querer fortuna, a querer acumular. E sexo, né? Eu como psicóloga posso afirmar que sexualidade, erotismo, sexo é uma fonte de sofrimento. Não estou condenando, eu acho lindos os romances, né? Acho que a troca sexual é muito bonita, dá muito prazer e conecta os amantes amorosos e que sejam encontros de amor, né? Mas a gente sabe também que as paixões, a coisa passional, leva a desfechos que podem ser muito dolorosos. Então, se a gente não consegue domar os nossos 5 desejos, é como o vaqueiro que brande sua vara para evitar que o gado invada a plantação de outra pessoa. Se há indulgência nos 5 sentidos, os 5 desejos ficarão à solta e vocês serão incapazes de controlá-los. Novamente repito, é como um cavalo bravo que não pode ser controlado pelo chicote e cai numa vala, levando seu cavaleiro junto com ele. Embora o sofrimento de ser ferido por um ladrão dure apenas uma vida, o mal causado pelos 5 sentidos se estende através de muitas vidas, criando grande dor. Não negligenciem a atenção. É por essa razão que a pessoa sábia controla seus sentidos e não os segue, os mantém guardados, não permitindo que vagueiem ao léu. Os sábios, quando libertam os 5 sentidos, logo os aquietam. A mestra dos 5 sentidos é a mente. Por essa razão, vocês devem controlar sua mente. A mente deve ser mais temida que cobras venenosas, bestas selvagens ou assaltantes vingadores. Grandes incêndios e destrutivas enchentes não podem ser comparadas a ela. É como uma pessoa que, correndo celeremente com uma jarra de mel nas mãos, olhasse apenas para o mel e não visse um grande buraco à sua frente. Repito, é como um elefante enlouquecido, sem uma corrente, ou um macaco pulando nas árvores. Ambos são muito difíceis de controlar. Dominem logo a mente e não a deixem desembestar. Se cederem, perderão a boa sorte de terem nascido humanos. Se mantiverem a mente focada, não haverá algo que não possam obter. Por essa razão, monges, você deve se esforçar com muita diligência para manter a mente sob controle. E como é que mantemos a mente sob controle? Não é só escutando, lendo, fazendo meditação, para que tudo isso que a gente fica racionalizando possa ser incorporado ao sangue, que consigamos integrar mente e corpo. Essa é a grande finalidade do zazen na prática budista. A prática contempla diversos aspectos, os ensinamentos do Buda, os votos que a gente faz, né? Eu como monja ou um praticante leigo, de seguir os preceitos. A gente sabe que nem sempre a gente consegue, mas a gente logo se dá conta e retoma, né, o caminho correto na nossa vida. Não estou falando de correto só de moralidade,
mas assim também de ética, de discernimento, de sabedoria, para poder fluir na existência, sem ficarmos nos debatendo e às vezes nos afogando em água rasa. Nós vamos ficando por aqui hoje. Semana que vem a gente segue com a leitura do Sutra Parinirvana, com esse apanhado dos ensinamentos de Shakyamuni Buda. Até o nosso próximo encontro. Paz e bem.